beleza? Bom dia. Ó, fiz umas entradinhas aqui de primeiro registro de baixa e depois primeiro registro de alta. E uma entrada que eu fiz agora também, essa aqui eu fiz agora, deixa eu explicar essa daqui, ó. Ó, essa daqui é o seguinte. Eu tomei um empate aqui, ó, tá vendo? Ó, eu saí aqui, ó, com essa vela retrair e ficar aqui nessa região, ó. Eu entrei aqui, porque eu sabia que essa vela tinha que retrair, ficar aqui nessa região. Aí ela se encerrou aqui, onde que eu imaginei, mas deu um gap aqui, ó, me deu um empate. Por quê? Vamos lá. Ó. Eu sei que existe um risco, tá, pessoal? Porque dessa vela ser compra mesmo. Porque o preço reverte, ó, deixa um pavio meio compridinho, mas é um primeiro registro, e o preço rompe ele, ó. Eu fiquei aguardando ele vir aqui, ele não vinha. Aí eu ouvi ele subindo, só que ele não tem nova alta, tá vendo? Ele tinha que fazer um pullbackzinho aqui. Ele não tem compra aqui, tá vendo? Ó, ele tem essa vela que é fechada, isso aqui é interesse da compra. Você entendeu? Ele pode vir buscar, mas ele não tem corpo acima. Tá vendo? Esse aqui é um primeiro registro, ó. Deixa eu abrir mais aqui. É um primeiro registro de compra na venda. Deu por que compra? Porque quando essa vela desce, ela fecha, o preço nasce aqui, ó. O preço nasce, isso aqui, ó, é uma ação da compra, tá? Ó. Quem sobe para cima é a compra. Aí a venda entra e reverte. Então esse aqui é um primeiro registro de compra, que é a defesa da venda. Tá vendo? Ó. E depois dele, o preço tenta agir, ó. O preço tenta agir, retrai, tenta agir, vai lá em cima, ultrapassa e rompe, ó. Então, esse preço aqui, ó, ele toca, retrai, fica dentro do pavio do primeiro registro e da vela de força. Você entendeu? E eu tenho aqui, ó, uma defesa de dupla posição. Por isso que eu imaginei que eu tinha um risco dessa vela dar uma compra, porque o preço reverte aqui, deixa um primeiro registro e rompe o primeiro registro e deixa uma nova alta. Só que ele ficou dentro das defesas de corpo, né? Então eu tinha um risco de ser compra aqui mesmo. Mas quando ele saiu aqui, ó, da região, eu entrei de venda. Para ele ficar uma compra aqui assim, ó, né? E aqui ser venda, só que ele deu um gap aqui e levou minha taxa, beleza. Levou minha, aí me levou não, empatou a taxa, né? Me deu um empate aqui assim, ó. Aí o que eu vi? Agora ele, após uma vela que age com força, né? E se mantém dentro da região e tenta continuar, sai da região, ó, e volta a se manter dentro, demonstrando muita fraqueza. Aí eu esperei o preço agir bastante mesmo. Entendeu? Aí peguei lá em cima, ele retraiu. Porque agora, após a vela agir com força, né? Que ela rompe, ó, a abertura do preço, né? Fica dentro da região? Fica. Agora ela tenta sair, ó, e demonstra muita fraqueza no seu volume, entendeu? Se mantendo ainda dentro das defesas, ó. Primeiro registro, onde eu tenho venda entrando aqui, retraindo e revertendo o preço. Tenho a compra tentando sair, retrai, reverte, e aí ela age com vela de força. A compra demonstrou fraqueza, ó, após uma vela expressiva, ela tenta agir e demonstra fraqueza dentro da região, é venda, beleza? Foi por isso o motivo aí. Aqui um rapaz me perguntou para fazer uma explicação para ele perante o primeiro registro. Ó, é a mesma leitura dessa que eu fiz agora aí, ó. Ó, isso aqui é um comando, tá vendo? Comando de alta, beleza? Comando de alta. E uma vela de força. Por que comando? Porque ó, ele rompe. É um comando porque ele nasceu sem pavio, então nasce um novo preço. Nasce um preço novo, comando. E demonstra força, porque ele rompeu essa região aqui, ó. Então ele é um comando, uma nova posição, uma vela de força. Toda vela que rompe uma região, ela é
uma nova posição e vela de força, porque ela rompeu, né? Pela força e nova posição que ela rompeu. Então, quando ela se encerra aqui, ó, o preço nasce e retrai, entendeu? Tenta agir de novo, ó, retrai e age na compra, beleza? Aí depois o preço trabalhou para baixo, para cima, não sei o que. Quando ele voltou na região, ó, isso aqui é importante, ó. A venda veio trabalhar na região, ó. Tá vendo que ela sai um pouquinho deles e retrai, fica dentro. É motivo para compra? É motivo para compra porque a compra rompe ele para cima, a venda tenta agir, retrai e fica dentro. Só que aí você vai olhar o quê? O preço, quando ele retrai, ele fica acima dessa região, dentro do primeiro registro, aonde a compra está entrando nele e revertendo em compra. Entendeu? Ó, ele tenta agir, retrai, tenta agir, retrai e essa venda veio, tocou, retraiu, ficou dentro. Então ele fica dentro do primeiro registro, acima da região rompida pela compra, e ele não consegue sair do pavio de defesa da compra, que é uma dupla posição. Ó, quando a compra vai lá em cima, ela retrai, o preço, né, lá em cima retrai, o preço, ó, desce, toca na região de defesa e dá uma defesa. Quando a venda vem trabalhar, ela fica acima do primeiro registro e dentro dessa defesa da compra aqui, ó. Então você tem três confluências fortes mais a força. Qual são as confluências? O preço está dentro do primeiro registro de compra na venda. Por que na venda? Porque o preço desce. Primeiro registro de venda, tá? Não é de compra não. Ele está dentro do primeiro registro de venda, aonde eu tenho muita ação de compra empurrando o pavio e revertendo o preço. Ele está dentro desse primeiro registro, está acima da região rompida por uma vela de força, beleza? Está dentro da dupla posição e a favor da força. Tá vendo? Olha o tanto de vela, ó. Olha a força dessa vela, ó. Entendeu? Rompendo velas de força, ó. Essa vela aqui rompeu essa vela de força aqui, ó. Né? Deixa eu... Então você tem que ver isso, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho uma vela muito forte de força, que rompeu essa vela, ó. Essa vela aqui é uma vela de força, ela rompeu esse fundo aqui, ó. Então ela sobe muito forte, a venda tenta agir aqui, ó. A compra empurra, entendeu? E deixa essa defesa. A venda não sai da defesa, não sai dentro do primeiro registro, está acima da região rompida, a favor da força. E ainda assim eu aguardei o preço descer. Você entendeu? Ó, descer e sair das regiões, entendeu? Para pegar o que? Defesas, né? Sair da região, buscar pelo menos os 50% dessa vela aqui, ó, que rompeu, ó, pelo menos os 50% dessa vela que rompeu, né? Essa vela de força aqui, ó. Essa vela de força rompeu essa região aqui. Ó, muito forte a vela, né? Então essa vela aqui rompe a vela de força, o preço tenta agir se mantendo aqui, ela vem e não sai da região. Quando vem buscar os 50% tem que pagar. Então não é só pelo primeiro registro. O preço está dentro do primeiro registro, só que ele está acima da região rompida, né? Está dentro de uma defesa, está dentro de uma vela de força que rompeu a última vela de força. Então são tudo confluências, beleza? Essa aqui também, ó, foi uma entrada no primeiro registro. Foi arriscada. Esse aqui é mercado aberto, muito perigoso, entendeu? Mas eu saí de abertura. Não se deve sair de abertura. Sair de abertura aqui, ó, nessa venda. Mas não se deve, por quê? Porque o preço está muito volátil e ele vem agindo com força aqui, ó. Tá vendo? Ó, o preço tá, ó, tá vendo? Tá fazendo compra aqui, ó. E eu peguei entrei de venda aqui, ó. O certo é venda, mas o certo é eu aguardar ela buscar com a região mais alta aqui de defesa, entendeu? Ó, deixa eu explicar aqui, ó.
Ó, na região, o que tem de compra? Já que a compra está subindo, o que eu tenho de compra? Ó, ela toca e retrai. Eu tenho aqui uma última compra que fecha o preço. Quando a compra tenta agir, ela retrai. Desce. A compra vem de novo, ó, fecha o preço. A compra tenta agir de novo, ó, retrai. Então esses aqui, ó, são dois primeiros registros de compra na venda. É defesa de venda. Por que primeiro registro? Porque o preço fechou, a compra tentou agir e sentiu. Esse preço aqui fechou de novo, a compra tentou agir, beleza? Quando essa compra veio, ó, ela toca nos primeiros registros e sente. Tocou, ela vem forte, ó. Ela é uma vela de força, porque ela rompe regiões, ó, rompeu esse topo, rompeu essa nova posição, ela vem forte e ela vem de, ó, fundos acima de fundos. Fundo, deixa eu coisar mais aqui, tá vendo? Ela vem forte, ó, fundo, ela vem fazendo força, né? Ó, ela fez isso, ó. Por isso que eu falo que era arriscado, né? Assim, como eu vi que o preço veio, tocou nas defesas forte, a defesa forte, e não é só essas defesas, eu tenho mais defesa aqui para trás, ó, quer ver? Ó, a venda desceu aqui, ó, sobe essa compra, ela sente demais e ó, desce uma vela de força. Quando a compra tenta agir, ó, retrai e desce velas de força. Então, isso aqui, ó, é tudo defesa da venda. Ó, defesa da venda, defesa da venda, defesa da venda. Ó, defesa da venda tem uma dupla posição que a compra não conseguiu agir, a venda desceu. Então, eu senti uma segurança de sair de abertura por isso. Mas o certo, quando eu vi que ela tocou e sentiu e pela força, ela vai sair. Só que ela tem que se manter aqui dentro, né? Aí ela vai sair, ó. Eu aguardar ela buscar aqui os 50% desse pavio aqui, ó. Vou sair dessa região de topo aqui. Entendeu? Então, tudo que você for fazer, você tem que ver os prós e os contras. Eu estou vendo que tá tendo risco aqui, ó. Mas eu estou vendo que quando ela sobe, ela toca e retrai. O motivo dela tocar e retrair foi bom, porque ela sentiu, ela veio forte, rompendo regiões, né? Veio forte, rompendo regiões. Só que quando ela toca, ela sente. Toca e sente. O certo era eu aguardar ela sair da região e entrar. É o certo, mas eu saí de abertura para ver se a leitura estava certa, tá? E aí ela pagou. Ó. Então, esses aqui, ó, não é só pelo primeiro registro, mas qual que é o primeiro registro bom? É quando você tem um preço que fecha de compra, o preço tenta agir e desce, reverte o preço mesmo. Ele é um primeiro registro de compra na venda, porque todo pavio para cima é compra. Quando o preço vem agir, ele fecha de novo, ó, fecha de novo aqui e tenta agir e sente. Quer dizer, essa região aqui é muito forte na venda. Se eu tenho um preço que vem, toca nele e sente, tem que ser venda. Mas para sua segurança, aguarde ele sair. O máximo, se estiver saindo, subindo e estiver dentro do tempo, deixa ele subir. Porque ele tem que pagar uma retração aqui dentro. Ó. Ele tem que ficar aqui dentro, o preço tem que ficar aqui dentro dessa região aqui. Ó. A leitura é de venda, né? Beleza? E eu não tenho, por mais que ele veio aqui, ó, por mais que ele veio aqui, tocou e sentiu, ele sentiu a região e também não tem compra. Está arrematado as regiões. Ele tem que criar com o corpo ou deixar um paviozão bem compridão assim, ó. Vamos supor que ele deixasse um paviozão bem compridão assim, ó. Aí você sai fora, né? Deixasse um pavio comprido e ficasse com o corpo aqui dentro, ó. Ainda assim, se você aguardar ele passar do pavio aqui, ó, ele tem que pagar uma retração, ele tem que ficar aqui dentro, aqui, ó, porque ele não tem corpo fora da região. Mas isso aí já é outra história. Mas aqui ele fez certinho, ó. Ele tocou na região e sentiu, já era a venda. Beleza? Esse é o primeiro registro de alta, o rapaz pediu, né? Primeiro registro de alta e esse é o primeiro registro de baixa. Que você não vai usar só ele, né? Ó, primeiro registro de baixa por quê? Porque é o primeiro pavio para baixo depois de um preço novo após um rompimento.
Então não é o primeiro registro qualquer, entendeu? Ele vem de um preço fechado, preço novo, né? Preço que abriu novo, né? Um novo preço. Abriu um comando e ele rompeu a região. Essa é a primeira venda. É o primeiro pavio de venda nessa região aqui, ó. Daqui para cima é compra. Você entendeu? Quando você tem uma venda, que nem aqui, rompeu, beleza, foi embora. Você tem uma venda após uma região de compra, que ela vem, toca no primeiro registro e retrai, que é o primeiro registro da região. E ele não só toca e retrai, ele toca, retrai, fica dentro de uma defesa de dupla e acima de uma região já rompida, dentro de velas de compra, que vem de uma vela de força. Então tem que ser tudo somado, beleza? É isso aí, bora pra cima estudar.